Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estaremos falando de um assunto um pouco polêmico, porque se trata de um assunto político, onde eu quero mostrar com a palavra de Deus os motivos, que levaram o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro a ser eleito presidente do Brasil. Ok? E uma das coisas que eu quero deixar claro aqui, que o maior erro do ser humano é subestimar Deus. O maior erro dos seres humanos é ignorar a existência de Deus. É aí que está o erro do ser humano. A partir do momento que o ser humano passa a viver como se o Criador não existisse, ele está cometendo um sério erro. Um erro que pode levá-lo à queda. Eu vou apenas ler um trecho bíblico para me poder ter uma base. Está em Daniel capítulo 5, a partir do versículo 17 apenas. Nós vamos voltar lá na história, lá atrás. Esse é um dos exemplos bíblicos que mostra a arrogância do ser humano, o ego humano, em desconhecer a existência do Deus Todo-Poderoso e achar que pode fazer o que quer. Daniel é apenas uma passagem bíblica que dá exemplo disso, mas tem muitas outras passagens bíblicas que dá exemplo do erro do ser humano e, posteriormente, a intervenção divina mudando tudo. Vamos lá. Daniel capítulo 5, verso 17. Viu? 17 em diante. Vamos lá. O que está escrito? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, dinheiro, presentes em ouro, prata, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escrita e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, Beltesazar era filho de Nabucodonosor, herdeiro do trono, após a morte de Nabucodonosor. Então, voltando à leitura no verso 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, vai ficando atento aí, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Está lendo? A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, tá? Vai compreendendo? Foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória e foi tirado dentre os filhos dos homens. Seu coração foi feito semelhante ao
dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses dos montes das montanhas. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens. Preste atenção nisso. E a quem quer constituir sobre eles. Está entendendo? Verso 22. E tu, filho de Belsazar, e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Belsazar sabia de tudo isso, de toda essa história, mas ele também, o coração dele também era exaltado. Verso 23. E te levantaste contra o Senhor, do céu, pois foram trazidos, fique atento nisso, os utensílios da casa dele perante ti, da casa de Deus. E tu e teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, né? As mulheres que os homens se envolviam fora do casamento. Bebeste vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Está entendendo a situação do negócio? Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escrita. Esta, pois, é a escrita que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Isso é grave. Pérez, verso 28, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. É aí que entra essa situação. Babilônia, um grande império, atingiu seu apogeu, né? Vamos ver o verso 29. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro, né, ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, que era do outro país, né, ocupou o reino na idade de 62 anos. Aquilo que eu disse no início da nossa conversa. O pior erro de um ser humano é o pior erro do ser humano, que recebi uma ligação, tive que... O pior erro do ser humano é ignorar Deus, é ignorar a existência do Todo-Poderoso. Então, por que o senhor Jair Bolsonaro ganhou? Muitos diziam que ele não tinha condições de ganhar. Primeiro, por quais motivos? Por quais motivos as pessoas chegaram à conclusão que ele não ganharia? Primeiro, o partido dele tinha, acho que, menos de 5 deputados.
integrantes, certo? Segundo, ele tinha 8 segundos de televisão. O partido que tinha mais tempo de TV era o partido do PSDB, na coligação que eles fizeram, que tinha 22 minutos. Se não estou enganado. Mas não vou falar isso não, que eu posso errar, porque eu não estou com esses dados aqui. Eu estou com os dados aqui que eu retirei do R7. Tá? Falando apenas que Bolsonaro gastou 0,03 centavos por voto recebido no primeiro turno. Mas eu vou direto ao ponto para poder a gente analisar com calma isso. Ó, vamos falar de todos os candidatos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 candidatos a presidente da República. E disseram que ele não ganharia. E ele abateu todos esses aqui, ó. Henrique Meirelles gastou R$ 41,24 por voto. Quanto que ele gastou em dinheiro? R$ 53.197,00 e assim vamos. Geraldo Alckmin gastou R$ 10,11 por voto. Quanto que ele gastou? R$ 51.595.000. Não estou falando já as outras partes, não. João Goulart Filho. Ó, o Henrique Meirelles é do MDB. O Geraldo Alckmin, do PSDB. O João Goulart Filho, do PPL, ele gastou R$ 14,00 por voto. Ele gastou R$ 424.552. Guilherme Boulos, do PSOL, gastou R$ 4.199.000. Ele gastou R$ 6,79. Álvaro Dias, do Podemos, até que Álvaro Dias é uma pessoa sensata. Ele gastou R$ 5.755.000, em torno de R$ 6,68 por voto. Vera Lúcia, do PSTU, ela gastou R$ 333.325. Gastou R$ 5,94 por voto. Emael, do DC, gastou R$ 215.402, R$ 5,00 por voto. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, gastou R$ 4.960.000. R$ 4,62 por voto. Haddad, onde ele incluía Lula e o nome do Lula, do PT, o Haddad gastou R$ 31.138.000. Ele gastou 99 centavos por voto. Ciro Gomes, do PDT, ele gastou R$ 8.377.000. Ele gastou 63 centavos por voto. João Amoedo, do Novo, ele gastou R$ 1.021.000. 0,38 centavos por voto. Jair Bolsonaro, do PSL, ele gastou 1 milhão na campanha, né? R$ 1.238.000. Ele gastou 0,03 centavos por voto. Cabo Daciolo, 800 mil, ele gastou R$ 800. Cabo Daciolo. Nenhum centavo por voto. Tá certo? Então, o camarada entrou na campanha
totalmente desconsiderado. Mas o fator, posso ter lido algum dado aqui, pode ter ficado fora alguma coisa, porque algumas agências dão um outro tipo de visão a respeito de certas questões. Mas vem comigo, o camarada, ele gastou R$1.200.000, gastou 3 centavos por voto, ele tinha 8 segundos de TV, a facada, pela forma que foi dada a facada naquele homem, ele devia ter morrido, ele não deveria estar vivo agora. As calúnias, as injúrias, as difamações, né? E o menor partido. Então, todos os especialistas de televisão, a maioria deles diziam que esse rapaz não ia ganhar. Mas qual é o ponto forte disso? Está registrado aqui no livro de Daniel. O que Belsazar fez? Ele já dominava, porque Deus deu a oportunidade para Nabucodonosor governar. E Nabucodonosor, vem comigo aqui, vem comigo, entenda bem, Nabucodonosor, ele não era um devoto a Deus, certo? Isso quer dizer que o político, ele sistematicamente, ele não precisa nem ser um cristão. A maioria dos políticos sabe que ele não é cristão. Então Deus, ele não está olhando essa questão, tá certo? Ele não está olhando essa questão. Deus, ele quer que o país, a nação onde aquele governante está, assumiu como mandante, Deus quer que ele tenha responsabilidade, não só com o seu governo, mas com todos. Tá certo? Então Nabucodonosor, ele não era um cristão, ele adorava outros deuses, mas Deus deu a ele o poder de governar e a sua nação ficou poderosa, subjugou outras nações e ninguém ousava encarar a Babilônia, porque Nabucodonosor, ele era implacável. Porém, Nabucodonosor, se você observar historicamente, ele passou a observar os feitos de Deus, primeiro lá na fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram libertos da fornalha. Só que o filho de Nabucodonosor assume. O que acontece? O filho de Nabucodonosor assume. O que acontece? Tem aquele cara que é festeiro, então gosta de orgias. Era o reinado, o típico reinado de Nabucodonosor. Eu te pergunto, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo antes dessa eleição? Um total desrespeito às coisas de Deus, um total desrespeito aos adoradores de Deus, planos maquiavélicos para poder neutralizar as ações dos cristãos. Só os cristãos eram perseguidos, só os cristãos eram tratados de maneira indiferente, e muitas vezes em shows de artistas, eles zombavam de Jesus, zombavam de Deus, e o comportamento da sociedade também, uma orgia tremenda, e uma total falta de respeito com as estruturas que Deus criou. Quais são as estruturas? A família, o bem-estar, tá certo? A distorção das coisas corretas pelas coisas incorretas, a falta de compromisso de um ser humano para com outro ser humano, e nenhuma preocupação com o dinheiro que os cidadãos brasileiros pagam os seus impostos. Nenhuma preocupação com isso. O dinheiro sendo gasto de maneira desordenada, planos maquiavélicos para retirar dinheiro dos cofres públicos, que estamos descobrindo aí. Então existia um governo totalmente estranho, avesso da realidade, que não tinha compromisso
com a população do país, mas sim com o seu colegiado. E se esse governo que estava passasse, né, eu estou falando o governo trazendo os dois últimos, os três últimos para cá. Porque o que saiu por último agora, que deu a transição para que Bolsonaro entrasse, ele apenas ficou ali para cobrir um espaço vazio. Mas eu estou falando dos outros dois governos antes desse, que a princípio teve boas intenções lá no primeiro mandato, teve boas intenções, mas só que veio passando o período, entrou num esquema perigoso e com o passar do tempo, eles estavam querendo descaracterizar Deus, eles estavam querendo tirar Deus do contexto. Então os desrespeitos, a falta de respeito, isso tudo estava afetando as estruturas da nossa sociedade, que as pessoas na hora ali, no calor da coisa, não percebem, mas aos poucos nós vamos perdendo as estruturas. Aos poucos a nação que tem uma estrutura que faz ela funcionar, ela vai perdendo isso, e ao perder essas coisas, a nação fica entregue ao bel prazer. Se você for analisar estatisticamente, todos os analistas que deram um parecer sobre essa situação, eles estavam certos. Esse rapaz não tinha condições mesmo de ganhar. Mas Deus, ele interveio de tal forma que esse rapaz tomou aquela facada, está vivo. Que iniciou a campanha com em torno de 1% e pouco de votos, de repente explode. Será que ele fez isso? Uma vez, eu quero ser claro para vocês aqui, eu estava no aeroporto para embarcar para Recife, né? Acho que eu estava no aeroporto de Brasília, porque eu viajei no dia da eleição, no primeiro turno, no ano passado. Eu votei e precisei viajar imediatamente para atender um cliente. E no aeroporto, no balcão do check-in, passou lá as notícias das eleições, do primeiro turno e tal. Eu disse, eu quero que aquele homem ele ganhe. A moça do check-in disse, por que você quer que ele ganhe? Eu falei, tem festa demais. Tem festa demais e são poucas pessoas para pagar a conta. Uma hora isso vai dar problema. Tudo bem, né? A conversa nossa encerrou ali e eu fiquei pensando um pouco, porque eu votei no primeiro turno nessa pessoa, né? Eu votei no atual presidente. Votei nele no primeiro turno e fiquei torcendo para que ele ganhasse no segundo turno, porque no primeiro turno não ganhou. Tá certo? Aí o que acontece? A Bíblia Sagrada diz que se o governante ele não reconhece a autoridade de Deus, e o que aconteceu aqui? Eles tomaram, Belsazar mandou pegar os utensílios da casa de Deus. Olha só, isso é profanar o santo. As taças de ouro, de prata, que eram usadas para os rituais na casa de Deus, Belsazar mandou tomar aquelas taças e tomaram vinho, bebida ali nas suas orgias naquelas taças. Deus não gostou, porque não se pode misturar o profano com o sagrado. Não se pode misturar estas coisas, as orgias do mundo com o sagrado. Pode até acontecer no contexto cristão aí, esse tipo de comportamento, mas Deus não tolera isso. E dá tempo. O interessante é que Deus dá tempo para a pessoa se redimir, e o tempo que Deus dá às vezes dura 5, 10, 15 anos, 20 anos, para ver se a pessoa abre o olho para não dar meia volta
e acerta a situação. Se a pessoa não acerta, para você ver como que Deus é misericordioso. Quantas maldades se fazem pelo mundo afora, quantas atrocidades se fazem pelo mundo afora. Mas só que Deus, ele vai dando tempo para as pessoas reconhecer essas falhas, que está errando e que está prejudicando o seu próximo. Então, em cima dessa situação aqui, Deus, ele tirou Belsassar do trono, e Dário assumiu. Dário era medo da Média. Dário assume no lugar de Belsassar, abate Belsassar. Belsassar é morto, depois de ouvir as palavras de Daniel. Não adiantou ele querer agradar Daniel, porque Daniel falou lá no início: não quero os seus presentes, os seus presentes você dá para outro. Porque esse tipo de governo gosta muito de subornar pessoas para poder lhe apoiar. Isso é bíblico, né? Então, qual é as razões que levaram o senhor Jair Messias Bolsonaro a ganhar a eleição? Simplesmente porque Deus, ele interveio no processo político do nosso país. Deus, ele vai deixando o homem governar normalmente. Ele pode ser quem ele for. Deus vai deixando governar normalmente. Mas quando Deus percebe que, ou percebe não, ele vai olhando, ele vai vendo que atingiu o limite de paciência em relação àquela pessoa, Deus vai e assume, né? Entra lá, tira essa pessoa, coloca outro no lugar que algumas pessoas acham que não tem condições para ser o governante. Foi o que aconteceu com o seu presidente. Em todos os aspectos, muitos diziam que ele não tinha condições, mas Deus colocou ele lá. E eu tenho certeza, se Deus colocou lá, Deus vai honrar o seu governo, para o bem do povo. Então, Deus, eu quero dizer, Deus não interfere nas decisões dos homens aqui embaixo, desde que os homens não ultrapassem a linha divisória que separa uma situação da outra. E esses atuais pessoas, eles estavam ultrapassando a linha limite que lhe dava até um limite onde Deus poderia dizer: até aqui vocês podem vir. Se vocês passarem dessa linha aqui, eu vou retirar vocês do negócio. E foi o que aconteceu. Deus retirou, colocou outro, o improvável entrou no governo. Aí você vê a mão de Deus. O camarada, com 8 segundos de TV, Enéas, quando tinha o seu falecido Enéas, quando teve a sua oportunidade de candidato, foi a mesma coisa. Ele tinha mau tempo para poder falar o seu nome. E a mesma coisa acontecia com o seu presidente. Ele tinha pouco tempo para falar, 8 segundos de televisão. Então já dava a derrota dele como todas, entendeu? Mas Deus, ele é tremendo. Ele interveio na eleição do Brasil, mudou o contexto, porque ele é Deus, sempre será Deus, ele é eterno, ele subsiste. E vou dizer uma coisa aqui: não subestimem o Todo-Poderoso, não subestime o Criador dos céus e da terra, não subestime o Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Não subestime Deus, porque Ele é agora, Ele será amanhã, e se você viver daqui a 1000 anos, lá Ele está também, porque Ele é eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade. Deus abençoe a sua vida, sua família, no nome de Jesus. Amém.